Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus 27, versículo 11. O título da nossa mensagem de hoje: não tenha medo de decidir. Repita comigo: não tenha medo de decidir. Você vai ver que tem coisas na nossa vida que nós temos medo de decidir. Nós vamos ver uma história de alguém que teve a oportunidade de decidir, de escolher. Ele assim não fez. E nós vamos narrar quais foram os motivos os quais fizeram com que ele não decidisse a sua vida. E muitos motivos os quais você não decide algo no seu viver. E a gente vai aprender através da história de um homem chamado Pilatos. Ele não decidiu. Ele poderia decidir sobre Jesus e a religião. Ele não decidiu. Ele era governador. Ele poderia, porém ele não decidiu. Amém? Com uma decisão errada, Adão foi expulso do paraíso. Com uma decisão certa, o ladrão entrou no paraíso. Então preste atenção que às vezes as decisões nos colocam, nos tira de um paraíso. Então é bom que a gente entenda e aprenda que todos os dias a gente está decidindo alguma coisa. É ou não é? Você decidiu botar essa roupa bonita hoje, foi decisão sua? Então todas as decisões serão pautadas por você. Então você tem que atentar, porque há decisões que vai fazer que a gente tenha medo de decidir. Vou para lá ou vou para cá? Vou para a direita ou para a esquerda? Faço isso ou não faço? Largo ou não largo? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Amém? Medo de decidir. Eu declaro que você não tenha medo de decidir nada na sua vida, porque o medo atrapalha as nossas decisões. Vamos para o texto, Mateus 27, versículo 11 até o 26. Eu vou ler extenso e preciso da sua atenção, preciso do seu silêncio, para que você entenda depois a resolução da palavra de hoje. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilato: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirou-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado quem? Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem queres que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, diga inveja, o tinham entregado. Diga graças a Deus. Verso 19: Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não te envolva com esse justo. A mulher de Pilato falando com ele: Porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito.
Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus foi preso sem motivo. Amém? E criaram-se dois motivos para prender Jesus. Primeiro motivo é que eles falavam que Jesus blasfemava se dizendo Deus. Mas quem é Jesus, afinal de contas, gente? Não é o próprio Deus. Amém? O outro crime que eles acusavam Jesus era que todos chamavam ele de Senhor, e só no império, só César era Senhor. Amém? Então, eles tanto achavam que eles blasfemavam contra Deus e contra o imperador César. Por esse motivo, eles queriam prender Jesus. Por esse motivo, eles queriam a morte de Jesus. Mas lembra que Pilatos era um homem muito inteligente, porém sem decisão. Porém, não tinha poder para decidir. Ele já identificou que a inveja tomou conta dos fariseus, dos religiosos da época, porque Jesus era diferente. E toda pessoa diferente, ela encontra oposição, porque ser igual, você não vai bater de frente com o sistema, você não vai ter problema nenhum, porque simplesmente você é mais um. Jesus veio para quebrar o sistema religioso. Jesus veio para acabar com a lei. Amém? Mas a forma de conduta de Jesus não era como a religião acusar as pessoas, não era maltratar as pessoas. O comportamento de Jesus em relação àquelas pessoas que eram marginalizadas, aquelas pessoas que eram criticadas como ladrão, prostituta, ele dava amor àquelas pessoas. Amém? E o mandamento dele é o quê? É o amor, é entender o seu próximo. A religião já trata o próximo de forma diferente. Amém? Então a forma de Jesus tratar diferente o povo fez com que isso criasse um descrédito para os fariseus, e eles começaram a tentar contra a vida de Jesus para tirar Jesus de circulação. O sistema é assim: quando você não concorda com ele, eles fazem de tudo para tirar você de circulação, porque você está atrapalhando o sistema de ganhar dinheiro. Amém, gente? E Jesus veio exatamente para provar que o reino de Deus não tem nada a ver com dinheiro, com a riqueza desse mundo, que o reino de Deus é superior a qualquer coisa que há nesse mundo. A maior riqueza de Jesus era cuidar das almas das pessoas. Porque, gente, a religião acusa um ladrão sem saber qual o motivo que ele pratica isso. A religião acusa uma prostituta sem saber qual o motivo que a mesma se prostitui. Amém? E Jesus vem e faz o contrário do que eles faziam. Jesus vem dando amor, Jesus vem dando perdão, misericórdia para aquela gente. Tanto é quando Jesus conversava, tratava bem, como tratou Maria Madalena, ela deixou de ser prostituta. Zaqueu deixou de ser ladrão. Amém? Se você não tiver na doutrina de Jesus, você vai ser simplesmente mais um religioso que vai maltratar as pessoas. Amém? Que vai fazer tudo para tirar as coisas da pessoa, o dinheiro. Então, Pilatos entendeu o quê? Que Jesus não tinha feito nada, de que eles tinham inveja de Jesus, e Pilatos poderia decidir, porém ele não decidiu por alguns motivos, dos quais nós vamos ver na Bíblia. Por que nós temos medo de decidir? Tem algum motivo. Amém? Ele sabia que Jesus nada fez. Ele sabia que eles estavam criando algo para levar Jesus à cruz e matar Jesus sem ter feito nada. Amém, gente? Diga graças a Deus. Então os religiosos, a religião tem essa função. Quem entra no caminho deles, eles, amém? Tira de circulação. Só que o plano de Deus era exatamente esse.
Jesus pegar o pecado do mundo, se fazer pecador sem ter pecado, deixar que os próprios religiosos o matassem. Religião é uma praga, religião mata. Amém? Porque a religião condena uma pessoa, a religião faz a pessoa se sentir um nada. Amém? Jesus veio desfazer o que a religião fez, quando nós cantamos uma canção aqui, né? Que o que o mundo nos fez, graças a Deus, Jesus tira. Diga glórias a Deus, amado. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Pilatos era o governador e ele tinha autoridade. Mas o que ele faz? Ele joga para cima do povo. Porque ele não encontrou nada em Jesus. Ele se admirou em Jesus, nem se defender. Porque o justo não se justifica. Quando eu vejo uma pessoa querendo justificar muito, já sei que ela está errada. Ela grita, ela faz escândalo. Não foi eu, mas pode ver que foi. Ela está se justificando. Jesus fica o quê? Em silêncio. Amém? Porque a justiça dele vinha de Deus. Ele sabia de todas as coisas. Então você vai ver que os religiosos, os crentes, foram que mataram o seu próprio Senhor. Por ignorância, por falta de conhecimento. E é assim até hoje, gente. Quanto mais religioso, pior fica. Amém? Quanto mais crente ali, fervoroso, é ou não é? Que tem que ter roupa assim, que tem que ser assim, que não pode passar batom, que não pode fazer isso, aquilo, outro. Amém? Pode ver que você está diante de um religioso. Que Jesus não olhou roupa de ninguém. Jesus olhava o coração de cada um, como é até hoje. Para ele o que importa é o seu ser. Amém? A religião só ensina você a ter e não ensina você a ser. Ser o quê? Ser humano. Amém? E não teve ninguém mais que foi ser humano do que Jesus. Ninguém na terra foi melhor do que ele. Diga graças a Deus aí em nome de Jesus. Amém? Fala assim para esse irmão: eu declaro você sendo um ótimo ser humano. Ser humano. Sabe o que é isso? É tratar o outro bem. Amém? Porque a religião, ela trata a pessoa mal. A religião, ela vai através de dogmas, de ensinamentos do homem, criado pelo homem. Então acaba maltratando Jesus, veio para desfazer isso. Mas sabe o que acontece? Eles armam algo para Jesus, mas eles pressionam Pilatos a levar Jesus à cruz. Pilatos identificou que Jesus nada fez. Pilatos se admirou por Jesus. Pilatos tinha a oportunidade de chegar e se entregar para Jesus, mas a religião, a política não permitia que ele fizesse isso. Amém? E é assim até hoje. Você recebe essa palavra no nome de Jesus, gente? Pilato, homem que podia decidir, não decidiu. Amém? Veja bem, uma decisão, como é que pode colocar a gente no paraíso ou fora dele? Adão entrou por desobediência. Foi expulso, foi expulso. Veja, o ladrão entrou porque se arrependeu. Então, para Deus, o que vale não é posição, não é religião, é o que você tem dentro do seu coração. Eu sempre digo isso, tem gente lá fora que é mais crente às vezes do que muito crente dentro da igreja. Amém? Só não conhece Jesus, é uma pena que não conhece. Porque se conhecer e viver os ensinamentos de Jesus, será um ser humano maravilhoso. Diga, eu recebo essa palavra. Vamos ver quais motivos fizeram com que Pilatos não decidisse por soltar Jesus e permitiu que o povo escolhesse. Acredita que a voz do povo é a voz de Deus? Olha o que o povo vai escolher. Ele vai escolher o errado. Amém? Eu nunca vi um dito popular tão errado, gente, quanto esse. A voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi, nunca será. Porque a mesma voz que gritou Hosana, Hosana, ele é o nosso rei. A mesma voz aqui está dizendo: crucifica, crucifica, mata Jesus, mata ele.
Que crime que ele fez? Quem que ele roubou? Quem? Ninguém. Eles fizeram isso por quê? Por inveja. Fala para esse irmão, cuidado com a inveja, irmão. Cuidado. Ela mata, hein? Amém? Você vê que Pilatos era tão inteligente que ele identificou, se admirou de Jesus. E ele continuou dizendo, o que esse homem fez? Por que vocês querem fazer isso? Crucifica, crucifica. Olha, vai cair sobre vocês. A minha mulher teve um sonho, que esse homem é justo. Mulher, quando fala, Jesus, eu tenho medo. Porque Deus deu uma coisa a ela que Jesus, gente... Fala para esse irmão que está ao seu lado, obedeça a sua mulher. Ela tem um dom que você não tem, cabeçudo. Amém? Ela vê o que você não vê, ô cabeçudo. Amém? Isso é dado por Deus, porque Deus falou assim, não é bom que esse cara viva só. Esse cara vai fazer um monte de M aí. Eu vou colocar uma mulher na vida dele, para ela pensar coisa que ele faz pouco. Amém? A mulher pensa em tudo, gente. É ou não é verdade? Satisfazer o homem é a coisa mais fácil. Agora, satisfazer mulher, gente, olha, é uma série de coisas que completam uma mulher. Deu para entender, né? Não precisa entrar direto no assunto. Sim ou não? Então, vamos lá, vamos entender no verso 20. Capítulo 27, verso 20. Nós vamos entender por quê. Primeiro motivo, por que Pilatos não decidiu soltar Jesus. Vamos lá, vamos para o verso 20 até o 22. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás. É como se todo mundo falasse, olha o sacerdote, gente, grita Barrabás, vamos lá. Um falando, vamos lá, 1, 2, 3, Barrabás. Quer dizer, persuadiram eles a soltar o errado e incriminar o certo. Isso lembra alguma coisa na nossa vida, né, gente? Como é que o mundo está hoje? O certo é errado e o errado é certo. Inverteram, o mundo está de cabeça para baixo. Dá ou não dá? Amém? É o justo que sofre. O perverso parece que... Amém? Parece só, viu, gente? É igual o filme de mocinho bandido, viu? O mocinho apanha o filme todo. No final que ele vai vencer. Nós somos para o mundo os bandidos. Amém? Mas no final nós vamos vencer. Você pode dizer de seu irmão? No final você vai vencer. Amém? Verso 20, ele está dizendo aqui, mas os principais sacerdotes pediram Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois querem que eu vos solte? Peraí, ele era o governador, era ele que tinha essa autoridade. Mas ele ficou com medo de decidir. Primeiro motivo que ele ficou com medo de decidir, por causa da pressão. Amém? Tem gente que não suporta a pressão, cede logo. É ou não é verdade? Gente, se eu tiver certo, você vai ter que me amarrar, levar preso. Eu não negocio quando eu estou certo. Amém? Mas tem gente que fizer uma pressão, cede tudo, entrega tudo, fala tudo, fofoca tudo. É ou não é verdade? Então observa que Pilatos, pela pressão do povo, ele teve medo de decidir. Amém? Quer dizer, ele queria se entregar a Jesus, mas ele teve medo de cada multidão. Ele não suportou a pressão. E tem gente que não suporta a pressão da vida. Quantas pessoas tiraram a vida por causa de uma pressão? Quem falou que na vida você não vai ter pressão? Quem falou que na vida não vai haver problema, que vai te encostar na parede, problema, mas que você vai sair dele porque você é mais que vencedor? Amém? Lembra de uma pressão que você teve na vida? Vê? Lembra aí? E você às vezes ficou com medo de decidir.
Pilatos estava com medo de decidir por causa do povo. Olha o que ele diz aqui, ó. 21, de novo perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Olha o que o povo diz: seja crucificado. Responderam quantos? Porque foram persuadidos. O que as igrejas religiosas mais fazem hoje é persuadir você. Eles têm poder de persuasão. Eles treinam para entrar na sua mente. Amém? Você não pode ver televisão, porque você vai ficar informado. Mal informado, né? Que a televisão não informa, deforma. Amém? Então eles falam: você não pode fazer nada, é só aqui. Amém? Para quê? Para tirar o seu entendimento, porque o entendimento te liberta. Então, todo o sistema, ele cria algo para a pessoa não se libertar. E o que liberta as pessoas é o conhecimento. Você vê crente religioso que não tem conhecimento de nada de Bíblia, não entende nada. Amém? Quando você pergunta assim: vem cá, qual é a palavra que você mais gosta na Bíblia? Eu gosto do Salmo 23. A Bíblia diz que até o demônio conhece isso. Amém? Então, ali já está demonstrando uma falta de conhecimento. Por quê? Você vê esse versículo em carro, você vê ele em porta de casa. É ou não é? Qual é o versículo 23? O que é que ele diz? O Salmo 23, o que é que ele diz? Viu como é que você sabe? Até quem não é crente sabe. É ou não é verdade? Então, o que o sistema quer? Que você fica sem conhecimento para ele liderar a sua vida, mandar na sua vida, entrar na sua casa, entrar no seu pagamento. Amém? E você acha que está fazendo para Deus, e Deus não tem nada com isso. Conhecereis a verdade vos... Por que esse povo não é liberto? Porque não conhece a verdade. Amém? E quem é a verdade? Era Jesus ou Barrabás? Jesus. Deus. Amém? Deus Emanuel, Jesus. Deus se vestido de Jesus. Deus Emanuel significa Deus conosco. Veio aqui. Amém? Depois ele viria dentro de nós. Graças a Deus já está dentro, mas muitos não têm esse conhecimento. Está buscando ele lá no céu. Ele está dentro de você, gente. Diga: eu recebo essa palavra. Então vamos lá. Primeira causa que ele não decide é o quê? É a pressão da religião. Gente, o povo fica viciado, viu, gente? A religião vicia. As pessoas só sabem fazer aquilo, nada mais. Então ela é presa. Toda religião, você é escravo da religião. Jesus veio para te libertar. Jesus veio para tirar essa opressão, essa obrigação. Jesus veio trazer o amor, a paz, a misericórdia para a alma das pessoas que viviam escravizadas. Amém? Toda religião escraviza o ser humano, tenha ela o nome que for. Amém? Nas igrejas obriga você a fazer sacrifício, a você fazer isso, fazer aquilo outro, te obriga. Amém? Em outras religiões obriga você a fazer obrigação, é obrigado, obrigação, obrigado. Amém? Se não fazer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. É sempre a base de uma ameaça. Por isso que Jesus era diferente e quiseram tirar Jesus de circulação, porque Jesus incomodava, Jesus causou inveja, Jesus tratava o ser humano bem, Jesus amava aquele povo, porque sabia que o povo estava no desconhecimento. Gente, nunca julgue ninguém, porque às vezes a pessoa está no desconhecimento, ela não conhece o que você conhece, e graças a Deus que você conhece. Ela sofre porque ela não tem conhecimento. Amém? Você sabe o que é você pegar todo o seu pagamento e acreditar que você está dando para Deus como sacrifício? E Jesus foi o maior sacrifício. Isso aqui que ele vai à cruz é o sacrifício, já está pago.
Você não deve nada para Deus. Amém, gente? Ele disse, ó, está tudo consumado. O que você fizer, volta para você. É você quem sabe, é você que decide. Pilatos não teve poder para decidir. Primeiro ponto, por causa da multidão. Amém? Quando a gente decide por Jesus, gente, o ouro come. É ou não é verdade? A verdade, ela incomoda. Amém? Os crentes da época se incomodaram com o que Jesus falava. Eles queriam tirar de circulação. Segundo ponto, porque Pilato não decidiu, verso 24. Vendo Pilato que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, o que ele fez? Lavou as mãos. Já viu aquela frase que a pessoa fala, olha, você não quer ouvir não? Eu vou lavar as minhas mãos. Sabe o que significa isso? Se ausentar. O problema é seu. Mas o problema não era do povo. Na verdade, o problema era Pilatos, que era o governador, que tinha que decidir. Amém? Ele estava transferindo a sua obrigação para o povo. Jogando para cima do povo. Então, qual é o segundo medo aqui que Pilato teve medo para decidir? Por causa do tumulto. Estava tumultuando gente. Amém? Pilatos ficou com medo de decidir. Amém? Deixou para o povo e disse, bom, já que vocês querem que eu solte Barrabás. Mas ele queria soltar Jesus. Porque ele sabia que era o certo. Mas ele estava sendo pressionado. Diga graças a Deus por esse conhecimento, gente. Então, por causa do tumulto, ele não poderia decidir. Tem mais, nesse meio do tumulto aí está associada a política. Amém? Porque ele era o governador. Ele precisava do povo. Amém? Já viu como é que é o político? Quando ele precisa do povo, ele beija, ele abraça, ele entra no botequim, ele entra na macumba, ele entra na igreja, ele é tudo, ele faz tudo. Amém? Ele se associa a tudo. É ou não é verdade? Então, por causa do tumulto, ele teve medo de decidir. Amém? Você vai ver no final, o medo dele era esse. O maior medo dele era esse. Era que o povo se revoltasse contra ele. A gente sabe que a graça é verdade de Deus. Mas tem gente que tem medo do povo se revoltar com o que prega, com o que fala, com o que anuncia, que é Jesus, é o ressuscitado. Amém? A verdade é explícita na Bíblia para quem quer ver. Agora, viver são outros casos. Então, por que a pessoa às vezes não é liberta? Porque ela conhece, mas não vive. Amém? Ela sabe que é doente, precisa de tratamento, mas ela finge que não é doente. Ela continua doente. Amém? Porque ela quer ficar doente. Já viu alguém querer ficar doente? Amém? Ela não aceita que ela é doente. Ela é viciada e não aceita. Amém? O tratamento começa, a liberdade começa quando eu aceito, quando eu decido. Deus não decide nada por você, Ele espera você decidir. Amém? Porque se Deus quisesse decidir por nós, Ele fazia uma revolução, mas Ele não nos criou para isso. Ele disse, ó, está tudo consumado. Não se engane. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Se eu fizer mal para você, o mal vai vir para mim. Se eu maltratar você, alguém vai vir e vai me maltratar. Essa é a lei que Deus deixou para todo ser humano. E nós vivemos debaixo dessa lei. E ninguém pode revogar a lei de Deus. Ninguém pode mudar. Amém? Isso vem rápido. Tem semente que a gente joga bem rápido. Tem umas que demoram.
Aí chega no final da vida, a pessoa está passando um monte de coisa, não sabe por quê. É semente lá atrás que você está colhendo hoje. Amém, gente? Então a lei de Deus não falha. Por isso que a religião queria tirar Jesus, porque era diferente. Tudo que é diferente querem tirar de circulação. Entenda como quiser. Essa é a verdade de Deus. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Então a gente vê aqui que ele teve que medo de tumulto. Amém? Quando a gente serve Jesus, o que a gente tem? Tumulto na nossa vida. A gente perde amizades. A família fica revoltada. Amém? A gente deixa os amigos de copo. Aquele que bebia com você já não quer nem falar com você. Ih, ele é crente agora, ó, vira as costas. Amém? Porque você decidiu ser diferente. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Mas nós somos diferentes. Diga, eu recebo essa palavra. Por que nós somos diferentes? Por causa do conhecimento que temos. Quem não tem conhecimento, gente, não dá nem para discutir com quem não tem conhecimento. Porque ele precisa de libertação. Nessa libertação, saiba, é conhecimento, é entendimento. Amém? Enquanto não tiver entendimento, não há uma libertação. Essa libertação é furada. Sai, em nome de Jesus, sai. Aí daqui a pouco o capeta volta. E o capeta sai e volta. Amém? Olha, cuidado que lá na porta da igreja ele vai te pegar e está lá te esperando. Por que isso, gente? Que confusão é essa? Que Deus é esse? Amém? Então a falta de conhecimento faz a pessoa viver debaixo desse sistema religioso que se aproveita da fé das pessoas para tirar tudo um pouco, talvez, que ela tenha. E ele se enriquece cada vez mais e o povo cada vez mais miserável. Amém, gente? É lamentável isso, eu falo isso com tristeza, eu me entristeço, porque eu sei que tem muita gente de Deus dentro do sistema religioso preso. Eu sei que tem muita gente boa dentro das religiões. Eu sei que tem almas boas, gente maravilhosa, gente de Deus, mas está nas trevas, está no desconhecimento, vivendo debaixo de coisas que Deus não aprova, não tem aprovação de Deus. Amém? Amém ou não? Então a gente perde, a gente perde amizade, a gente perde parente, a gente perde namorado, a gente perde, amém? Para servir a Cristo, alguma coisa vai ficar para trás. É ou não é? Agora, o que tem que ficar para trás mesmo é o nosso ego, é o nosso eu, é o nosso achismo. Isso tudo tem que morrer, tem que ficar lá atrás para seguir com Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. A terceira e última perda que ele tem medo de decidir. Agora nós vamos lá em João 19, que a gente vai ceiar e vai orar. João 19, 12. É o mesmo texto, mas interpretado por João. Essa parte aqui está muito bem explicada. João 19, 12. Você vê que Pilato fez de tudo para tirar Jesus, mas com medo do tumulto, com medo da pressão do povo, com medo de perder o cargo político, ele optou a matar Jesus e soltar Barrabás. Amém? Tem um monte de Pilatos aí no governo. Amém? Soltando Barrabás aí a todo custo. Não é diferente da época não, gente. É só uma questão de entendimento. Olha só, 19, 12 diz assim, ó. A partir deste momento, Pilato procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz reis é contra César. Se tu soltar ele, nós vamos falar para César, o imperador, ele vai tirar o seu cargo. O que Pilato não queria perder aqui? O status. Amém? Ele teve medo de decidir porque ele iria perder o... tem gente que não quer perder o status não, gente.
Tem gente que só vive pelo status. Amém? Ah, pastor, mas tem pastor aí que tem status. Sim, status do homem, não de Deus. Amém? Tem gente que associa as coisas do mundo às coisas de Deus. Ah, o pastor fulano de tal tem um status, tem igreja em tudo quanto é lugar. Ó, o imperador também tinha muito status. Status para Jesus, sabe quem era? Status para Jesus era João Batista. Um cara esquisito. Um cara que comia gafanhoto, bebia mel. Olha o cara. Só pregava uma pregação, se arrepender, que está vindo o reino de Deus, se arrepende. Ele só pregava isso. Imagina você chega lá no culto do pastor João Batista, ele está pregando, gente, o culto de hoje é arrepender-se. Aí você vem no domingo que vem, ó, o culto de hoje, se arrepender. O culto de hoje, se arrepender. Ele queria que entrasse. Então Jesus falou, ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Foi o único que teve coragem de anunciar o reino de Deus. Ele viria para dentro de nós. Ele simbolizou, está vendo essa água aí? Isso tudo é simbólico. O que vem é maior do que eu não sou digno nem de levar a sandália dele. Ele vai batizar você com fogo, com o Espírito Santo, e vai te falar toda a verdade. Então, Jesus fala de João Batista com propriedade. Esse tinha status para Deus. Amém? O outro que tinha também era Jó. O que ele disse de Jó? Satanás, pode ir lá ver o meu servo Jó. Lá na terra não tem ninguém igual a ele. Qual era porque a coisa que mais agradava em Deus, Jó, era a sua integridade. Tá difícil de achar alguém íntegro hoje, gente. Amém? Alguém íntegro a Deus, olha, tá muito difícil. É ou não é? Íntegro significa inteiro, ter um relacionamento inteiro com Deus. O relacionamento sempre é quebrado. Morreu o cachorrinho, pronto, vou quebrar meu relacionamento com Deus, que eu não estou podendo ir para o culto hoje não. Amém? Jó não quebrou um. Ele ainda disse que não conhecia Deus de verdade. Quando conheceu, melhorou mais ainda. Veja bem, sem conhecer a Deus, Deus já disse, ó, meu servo, ele é íntimo, você pode fazer o que quiser, ele não vai mudar o relacionamento dele comigo. Já viu como é que a gente muda quando Deus faz? Ficou desempregado, chateado. Amém? Perdeu o namorado, chateado. Coisas naturais da vida, porque quem falou que você não vai ter perdas? Amém? Então qualquer motivo é motivo para quebrar um relacionamento com Deus. Dinheiro também, viu? Falar em dar dinheiro, Jesus, é uma luta. A não ser que seja um chicote, aí todo mundo dá. Amém? Olha, se não der tanto, o diabo vai, aí todo mundo dá tudo. Amém? Mas quando se pede com amor, como Jesus pediu, como nós pedimos, aí já segura mais. Amém? Quando chega 13º, então, só Jesus. Amém? Faz de conta que nem ganhei nada, vou ficar bem quieto. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas, ele prescruta dentro de nós. Gente. Amém? Então, toda decisão aqui, a qual Pilatos não tomou, alguma delas a gente às vezes não toma. E sofremos muitas vezes por causa disso. Por falta de coragem de tomar decisão certa. Hoje está todo mundo tomando decisão porque o outro tomou. Hoje está todo mundo tomando decisão porque o outro falou. Amém? Hoje não se cria mais nada, se copia. Amém? Eu vi uma pessoa falar igual a outra. Eu já vi. Você vai na internet ver um vídeo, vários vídeos com a mesma coisa que o outro fez. Amém? Um copia o outro. É ou não é verdade? Então nós estamos vivendo um tempo desse. Um tempo de inverdade, não de verdade. Então eu quero que nesse momento você reflita sobre as suas decisões. Porque as decisões, gente, a gente vai ter que tomar sempre. Tudo a gente tem que decidir. Olha só, ele era o governador, ele poderia ter soltado Jesus, mas ele não quis, por quê? Por causa do seu status. Eu não vou perder
o meu status de governador por causa de Jesus. Eu sei que ele não fez nada, mas eu vou lavar as minhas mãos. Jesus que se dane. Amém? É assim ou não é hoje? Hã? O sujeito não negocia seu status, não. Ó, é meu irmão. Ele que se dane. Primeiro eu. Amém? Não mudou nada. Da mesma coisa. Por isso que a humanidade precisa de Jesus para entender essas questões. E decidir não pelo que o mundo fala, e sim pelo que Jesus ensina. O mundo anda de um lado, Jesus ensina do outro. É uma contramão muito grande. E por isso que o mundo está cada vez pior. E a tendência, me desculpe, é piorar. Amém? E quando estiver esses Pilatos aí no governo, quando estiver soltando Barrabás, e quando estiver prendendo os justos, a vida vai ser cada vez mais difícil. Vai haver pressão, vai haver tumulto, vai haver status. Amém? E nós precisamos estar firmes dentro daquilo que nós cremos, que é a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo e esse ressuscitado. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus? Glória a Deus.